Graça e paz para os irmãos, amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Vamos dar início ao nosso culto nessa noite, entregando esse momento nas mãos do Senhor. Pai querido, Pai amado, rendemos graças ao Teu santo nome, Senhor. Deus, por tudo, Pai, que o Senhor tem feito, Deus, por tudo que o Senhor ainda há de fazer, ó Pai, porque nós cremos, ó Deus, que o Senhor começou uma boa obra em nossas vidas, Pai, e é fiel para completá-la, Senhor. Deus, por isso nós estamos aqui nessa noite, Senhor, por amor ao Teu nome, Senhor, porque a nossa vida, Pai, ela está, ó Deus, enxertada, Pai, no Senhor, ó Deus. Somos os galhos, ó Deus, que, ó Deus, necessitam estar, ó Deus, na oliveira, Pai, verdadeira que é o Senhor. Por isso, Deus, venha, Pai, tratar as nossas vidas nessa noite, Deus. Pai, o Senhor que é o jardineiro, Pai, desse jardim. Somos, ó Deus, aqueles que esperam, Pai, pelo Teu, ó Deus, tratar, ó Pai, para que, ó Deus, o Senhor venha tirar as folhas secas, ó Deus, para que o Senhor, Deus, venha tratar, ó Deus, as nossas vidas, para que nós possamos, ó Deus, florescer, ó Pai, e que os frutos, Deus, eles venham, ó Deus, aparecer, ó Deus, em nós, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, receba nessa noite a nossa adoração. Deus, toma, Senhor, o Teu lugar em nosso meio. Opera em nossas vidas. Espírito Santo, conduz esse momento de adoração, de culto, de exaltação ao nome do Senhor, para a glória e honra do nome do Senhor. Nos ensina a engrandecermos o nome do Senhor com as nossas vozes, com as nossas adorações, mas também com a nossa vida, com as nossas palavras, com tudo que há em nós, que tudo que há em nós louve o nome do Senhor, em nome de Jesus. Quero te adorar todo dia e viver caminhando na graça do Senhor. Quero te agradecer toda hora pelos livramentos que o Senhor me dá. Meu Deus é vivo, você vai ver, é Deus de verdade, vai provar você. Não existe outro, posso garantir, conhecendo Deus, tu vais querer seguir. Ele é acima de tudo, Ele é o nosso escudo, conhece bem o coração e tem a chave da vitória. Ele é o Deus da glória e da salvação. Ele é acima de tudo, Ele é o nosso escudo, conhece bem o coração e tem a chave da vitória. Ele é o Deus da glória e da salvação.
posso garantir, conhecendo Deus, tu vais querer seguir. Ele é acima de tudo, Ele é o nosso escudo, conhece bem o coração e tem a chave da vitória. Ele é o Deus da glória e da salvação. Ele é acima de tudo, Ele é o nosso escudo, conhece bem o coração e tem a chave da vitória. Ele é o Deus da glória e da salvação. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor, nome poderoso, aleluias. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Brotará um ramo novo, Ele vem com sua vida, trazendo renovo. Ao cheiro das águas, brotará um ramo novo, Ele vem com sua vida, trazendo renovo. Uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, esse é o sinal, esse é o sinal. Uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, esse é o sinal, esse é o sinal. O Senhor acrescentará, e os teus ramos sobre os muros correrão, frutos abundantes brotarão. Sobre a tua palavra, ao cheiro das águas, brotará um ramo novo, Ele vem com sua vida, trazendo renovo. Ao cheiro das águas, brotará um ramo novo, Ele vem com sua vida, trazendo renovo. Ao cheiro das águas, brotará um ramo novo, Ele vem com sua vida, trazendo renovo. Uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, esse é o sinal, esse é o sinal. Uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, esse é o sinal, esse é o sinal. O Senhor acrescentará, e os
teus ramos sobre os muros correrão, frutos abundantes brotarão sob a tua palavra. Ao cheiro das águas brotará um ramo novo, ele vem com sua vida, trazendo renovo. Ao cheiro das águas brotará um ramo novo, ele vem com sua vida, trazendo renovo. Traz o seu renovo sobre as nossas vidas nessa noite, Senhor. Renova, Senhor, a tua unção sobre as nossas vidas. O teu óleo, Deus, fresco, Pai. Ah, Senhor, traz, ó Deus, o derramamento, Deus, do teu sangue sobre as nossas vestes. Nos limpa, Senhor. Santifica, Senhor, as nossas vidas, as nossas mãos, para que nós possamos subir ao monte da adoração e adorar o Senhor nessa noite, Pai, na beleza da tua santidade. Como o Senhor é digno de ser adorado, como o Senhor é digno, aleluias, de ser reverenciado, de ser honrado, aleluias. Glorificado seja o teu santo nome. Este nome tem poder, só basta crer Que Jesus pode fazer. Jesus pode fazer. Então use a tua fé, como fez aquela mulher. Ela tocou, mas antes creu, o milagre aconteceu. Ela tocou na orla e virtude dele saiu. Aquilo que a aprisionava imediatamente sumiu. Se estiver acontecendo aí, então use a sua fé. Lembra desse nome, Jesus de Nazaré. Este nome tem poder, só basta crer Que Jesus pode fazer. Jesus pode fazer. Então use a tua fé, igual fez aquela mulher. Ela tocou, mas antes creu, que o milagre aconteceu. Ela tocou na orla e virtude dele saiu.
tudo que a aprisionava imediatamente sumiu. Se estiver acontecendo aí, então use a sua fé. Lembra desse nome, Jesus de Nazaré. Glorificado seja o nome do Senhor, aleluias, que é poderoso em nossas vidas, que é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos, muito mais do que nós pensamos, aleluias, coisas grandes e poderosas, só o Senhor pode fazer, aleluias. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do seu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do seu altar. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com seu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do seu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do seu altar. Glorificado seja o nome do Senhor. Pastor João. Amém. Primeira noite da semana
Estamos começando, né? Começamos o dia dessa noite, clamando a Deus, entregando o nosso patrimônio sob os cuidados do Senhor. E creio que essa semana ela já é uma semana de bênção e de vitória para todos nós. Porque quando Deus está no controle, quando nós vivemos, quando nós damos a Deus o direito de governar nossas vidas, nós rompemos as dificuldades. Aleluia. Eu quero pregar essa noite aqui no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 13, no versículo 31. Onde Jesus conta uma parábola. Jesus, aliás, ele nunca falava para a multidão da mesma forma que ele falava com os seus discípulos. Para a multidão, Jesus sempre falava por parábola. Uma narrativa direta, onde se faz uma comparação. Você conta uma história de um acontecimento para que essa história você venha comparar com a sua história. Jesus contou isso. Nós vamos entender, na medida que eu for discorrendo, nós vamos entender qual é a mensagem de Jesus que ele passa através da parábola. E ele diz assim: começa assim o texto no versículo 31 do capítulo 13 de Mateus. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a mais pequena de todas as sementes, mas crescendo é a maior das hortaliças, a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vem as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Amém? Ele faz alusão ao grão de mostarda para comparar com o reino de Deus. Onde ele fala não fala sobre o reino de Deus, ele fala sobre o reino. Qual é o reino que está escrito ali? Reino do céu. Se você ler nos outros evangelhos essa parábola, você vai ver os outros evangelistas falando reino de Deus. Mas Mateus fala reino do céu. Por que ele fala reino do céu? Vamos prestar bem atenção na minha fala, por favor, porque para não ficar aqui mal entendido. O evangelho que Mateus escreveu é para todos os tempos, para todas as pessoas. É para evangelizar todas as pessoas. Mas é uma mensagem direta para os judeus.
Os judeus não falavam o nome de Deus. Porém, por isso que Mateus fala o reino dos céus. Os outros evangelistas que pregavam, por exemplo, Marcos para os romanos, Dr. Lucas para os gregos, eles falavam reino de Deus. E aqui a comparação que Jesus faz sobre o reino, ele faz alusão à semente da mostarda, dizendo que ela é a menor semente. Se você for fazer uma pesquisa hoje, você vai ver que a semente da mostarda ela não é a menor semente. Mas quando nós lemos a Bíblia, o texto bíblico, nós precisamos saber para quem está falando, quem falou e quando falou. E quando Jesus falou isso aqui, precisamos saber também onde ele estava quando ele falou, qual era a geografia do lugar onde ele estava pregando. E lá na Palestina, a menor semente era a semente da mostarda. Por isso que o texto está dizendo que Jesus faz alusão ao reino de Deus, a menor semente que existe, pelo menos é que existia na Palestina, é que existia na época em que ele contou a parábola. O grão de mostarda, sendo tão pequeno, ele fez a comparação com o seu reino, porque ele estava iniciando. Quando Jesus contou essa parábola, estava no início. Ele ainda ia pagar o preço, ainda ia ser morto, se entregar à morte, quando ele contou essa parábola. Ele não tinha ainda um número expressivo de discípulos, embora uma grande multidão lhe seguia já nesse tempo, porque a fama de Jesus, ela se espalhou, porque ele operava grandes milagres, e os milagres eram um sinal que aquelas pessoas que creram acreditavam que ele era o Messias. Portanto, nós vemos o cego Bartimeu, quando Jesus passava, indo para Jerusalém, prestes a se entregar à morte, ele gritou chamando Jesus, filho de Davi. Filho de Davi, quem recebia Jesus como filho de Davi, ele estava acreditando que Jesus era o Messias. Então, ele já tinha ali um grupo de pessoas, como o apóstolo Paulo fala, que Jesus, ele, depois que ressuscitou, ele apareceu para mais de 500 irmãos ainda, porque ele já tinha um certo número de discípulos, mas o reino ainda estava pequeno. E ele animava os seus discípulos, para que eles dessem continuidade à obra que ele havia começado. Então, ao momento, nós precisamos de ânimo para sermos animados, para dar continuidade à obra que foi começada. E esse ânimo, quem nos dá é o Senhor nosso Deus, por intermédio do Espírito Santo. Ele diz que o reino de Deus, ele se compara a uma sementezinha de mostarda, como um homem que levou para o seu campo. Lá no seu campo ele semeou, lançou na terra aquela pequena semente. Mas o tempo foi passando, aquela semente brotou, germinou, aquela semente foi crescendo, aquela planta foi crescendo, de tal modo que, embora ela sendo uma hortaliça, ela se formou uma árvore. E para que serve a mostarda? Para enfeitar a sala, colocar num jarro, num vaso, enfeitar a sala, amém? É para isso? Ela é um tipo de alimento que é uma hortaliça. Mas olha só, a utilidade da mostarda. Além de ser um alimento, Jesus está falando que ela cresceu de tal maneira, dando sombra e servindo de abrigo para os pássaros. Olha a utilidade de uma mostarda.
Jesus faz essa comparação. Nós vemos que a gente semeia, a semente que nós semeamos é a palavra. A palavra de Deus é a semente, a boa semente que nós semeamos. E quando nós semeamos essa boa semente, para que haja um crescimento no reino de Deus, porque o reino de Deus ainda está crescendo, não parou de crescer. O reino de Deus ele vai crescer até a vinda de Cristo Jesus. E quem são os responsáveis? Quem são as pessoas que têm tendência de dar continuidade para o crescimento desse reino? Somos nós. E daqui a pouco vou falar sobre uma outra parábola que vai encaixar nessa parábola, porque eu estou falando que quem dá continuidade ao crescimento do reino de Deus somos nós. Quando eu falo nós, quem? Todos que pela fé creram em Cristo Jesus e foram feitos filhos de Deus. Então todos nós que fomos feitos filhos de Deus, nós temos essa responsabilidade de semear para que continue crescendo o reino de Deus. E como semeadores, nós vamos levar tranquilidade, paz para as pessoas que estão aflitas. Vamos levar essa sombra, esse refrigério. Vamos levar esse alimento que é a palavra de Deus para que estão famintos. Nós vamos levar abrigo para os que estão desabrigados. Porque se você olhar, você vai ver quantas pessoas estão desabrigadas, eu digo, fora do abrigo de Deus. Quantas pessoas estão na margem de risco? Muitos estão morrendo precocemente por falta do abrigo de Deus. Foi isso que Jesus, quando entrou em Jerusalém, ele disse, ele chorou e disse: ah, Jerusalém, Jerusalém, se eu soubesse o que eu queria fazer com vocês. Assim como a galinha para, protege se esconder debaixo das asas, assim eu queria fazer com vocês, Jerusalém. Ele queria dar abrigo. E nós somos hoje responsáveis por isso. Jesus já fez tudo o que ele precisava fazer. Tudo que nós não podíamos fazer, ele já fez. E deixou sobre a nossa responsabilidade dar continuidade para o crescimento desse reino. E o reino de Deus é assim. Ele não cresce rapidamente. É preciso de paciência no reino de Deus. Os semeadores do reino de Deus semeiam nesse reino, eles precisam ter paciência. E quem dá essa paciência é o Espírito Santo. Aqueles que foram feitos filhos de Deus, ele tem o fruto do Espírito. Ele tem paciência para perseverar e para continuar lutando em prol do reino. Nós lutamos, nós damos as nossas vidas pela causa. Se não for assim, nós não somos semeadores. Nós não podemos correr das dificuldades. Temos que encarar as dificuldades. Nós não podemos desistir por causa das aflições. Porque no reino de Deus nós semeamos chorando e gemendo. Mas nós temos a recompensa. E depois de alguns dias, nós voltamos com os nossos filhos. Isso quer dizer, voltamos com a nossa vitória. Isso quer dizer que nós temos sempre êxito no nosso trabalho. Nós não somos nunca decepcionados. Jesus não deixa que isso aconteça conosco. E somos sempre recompensados pelo trabalho que nós estamos fazendo em prol do reino de Deus. Jesus, ele conta uma outra parábola que está
registrado no livro de Lucas, no capítulo 19, no versículo 11, que é a palavra das 10 línguas. Ele diz que um certo homem nobre, ele saiu e foi a uma terra remota, uma terra distante, uma terra de difícil acesso, e ali ele deixou 10 servas, tomando conta dos negócios até ele voltar. E entregou ali 10 servos, uma mina cada um. Mina era um dinheiro da época, onde alguns falam que aproximadamente hoje, no nosso dinheiro, R$200. Ele entregou uma cada um e foi a uma terra distante para ser coroado, para tomar um reino, para depois voltar. E quando Jesus disse, ele conta uma parábola, ele inventa uma coisa que nunca existiu para ele contar. Ele conta a respeito de um fato, de algo acontecido, para comparar de algo que é terreno, de algo que é material, para comparar com o celestial, com o espiritual. E quando ele fala de um homem que saiu para uma terra remota para tomar um reino, ser coroado e depois voltar, ele aplica ele ao reinado dele, ao reinado de Deus. Esse rei da parábola que Jesus está contando era um dos heróis, aquele maldoso, lembra dele? O mais maldoso de todos. E nenhum deles prestava. E para começar, eles não eram judeus, porque nessa época aqui o Império Romano estava predominando as nações e dominava também a Israel. E era o imperador de Roma que nomeava o rei e dividiu as legiões ali em Israel. E tinha ali 4 reis, tinha Herodes, aquele que queria matar Jesus ainda no seu nascimento, mandou matar todas as crianças, que era Herodes, o grande. E tinha os filhos dele, Filipe, Antíoco e Arquelau. Esse homem nobre que Jesus está contando na parábola, de uma terra distante, foi o rei Arquelau. Ele foi lá para ser coroado, porque o imperador é que nomeava. E o povo aqui de Israel não queria o governo dele, porque ele era maldoso. E foi um grupo de embaixadores até a Roma para pedir para não coroar. Ele não queria o governo dele, mas não teve jeito, ele voltou. Voltou coroado como rei, e ele exigiu dos homens que ele deixou sob a responsabilidade desses negócios. E um se aproximou dele e falou: olha, eu negociei aqui, ganhei juros, e dessa mina aí que o senhor deixou comigo, eu tenho aqui 10 minas, mas 10 minas que eu ganhei negociando. Aí chegou o terceiro: olha, eu ganhei mais 5 minas. E ele falou para aquele primeiro: olha, você que ganhou 5 minas, 10 minas, você terá autoridade sobre 10 cidades. Você que granjeou 5 minas, você terá autoridade sobre 5 cidades. E veio o terceiro. Sabe aquele medroso que tem medo de se arriscar? Sabe o medroso, aquele que não quer sair da sua zona de conforto? Sabe como é que é? Você entende esse negócio? Ele não quer nunca sair da zona dele de conforto. O que ele fez? Ele pegou a parte dele que ele recebeu e guardou, e o texto diz que ele enrolou em um lenço. Cuidadoso, né? Muito cuidadoso. E deixou escondido, com medo de alguém roubar aquele dinheiro. E depois, como que ele vai prestar conta? E quando o rei voltou, ele disse: olha,
eu sabendo que você é um homem rigoroso, eu tive muito medo. E eu escondi aqui sua renda enrolada no lenço. E ele disse, olha, os dois são bons servos, por isso dei autoridade sobre 10 e 5 cidades. Para você é um servo inútil. Você sabendo que eu sou rigoroso, você teve coragem de não negociar para que quando eu voltasse, eu tivesse lucro na mina que eu deixei sobre a sua responsabilidade. Você é um servo infiel e não serve para o meu reino. E mandou chamar os embaixadores que foram contra ele em Roma. Diz, trazei e matai na minha presença. Jesus aplica isso ao seu reino. Ele foi coroado. Ele foi a uma cidade distante, a uma cidade de difícil acesso, é uma cidade remota. Se eu perguntar nessa noite se alguém aqui tem condição de pegar agora um veículo e chegar até o céu de Deus, será que alguém se atreveria a dizer, eu consigo chegar lá, pego um foguete e chego lá? Os malucos lá construindo a Torre de Babel tinham esse propósito, mas caiu a torre. Jesus fez maior confusão, repartindo as línguas ali entre eles. Ninguém chega, dificílimo acesso. Para chegar só através de Jesus. O único veículo que nos leva chama Jesus Cristo. Jesus aplica isso no reino dele. Ele tem nos dado talentos, tem nos dado minas, talentos. Ele tem dividido talento, dons a cada uma pessoa. Dá um para mim, dá um para você, vai. Ele vai dando talento. A Bíblia diz que Jesus, quando subiu ao céu, ele deu dons aos homens. Quem são esses homens? São todos aqueles que creram em Cristo e foram feitos filhos de Deus. Quando ele subiu, ele deu dons a cada um. E esses dons nós precisamos exercer esses dons. Exercer esses dons, a Bíblia diz que tem que ser como? Com zelo. Exercer com zelo os dons. Ele deu dons para todos, não deixou ninguém. É como esse rei que ele conta na parábola. Deu uma mina a cada um. A cada um. Todos que creram foram feitos filhos de Deus, eles receberam o dom de Deus. E o dom que nós recebemos, o que nós vamos fazer com o dom que nós recebemos? Nós vamos guardar, vamos enrolar em um lenço e guardar. Esperar o Rei Jesus voltar e falar, eu guardei o meu dom, o meu talento, eu enrolei no lenço, enterrei ele na terra com medo. Sabe o que Jesus vai falar para quem agir assim dessa forma? Você é um servo inútil, você é um covarde. E lá em Apocalipse está escrito, os covardes não herdarão o reino de Deus. Essa parábola se aplica a isso, ao reino do Senhor Jesus Cristo. Será? Que tipo de servo nós somos? Somos o servo que negociamos para o crescimento? Ou somos aquele servo covarde, daquele tipo que não é do reino de Deus? Nós precisamos cuidar dos nossos dons com o selo. E através do dom que recebemos do Senhor, fazer o melhor para o reino. Porque o reino de Deus
de certa forma, Ele já veio sobre nós. Jesus ensina a oração do Pai Nosso como que é: venha a nós o seu reino. Esse reino que nós falamos, venha a nós, Ele já veio. Que tipo de reino é esse que nós estamos falando? É a autoridade que Deus nos deu. Porque ninguém exerce nenhum dom, ninguém faz nada no reino de Deus se ele não tiver a autoridade do Espírito Santo. E essa autoridade do Espírito Deus já te deu, porque o reino de Deus está dentro de você. Mas um dia virá então esse reino, que será o reino realizado na sua totalidade. É quando Jesus vier, quando Ele voltar aqui. Quando Jesus voltar aqui, Ele já voltará coroado, porque Ele foi a essa cidade longe para ser coroado, voltar coroado. E quando Ele voltar coroado, Ele não voltará mais aqui como cordeiro, não. Ele vai voltar como cordeiro. Há quem diga, quantas vezes eu ouvi, você já viu também, Jesus vier aqui hoje, esse povo de tão maldoso mata Jesus outra vez. Que bobagem. Ele não virá como cordeiro, mas Ele virá como rei dos reis. E todo reino, ele tem que ter um rei, ele tem que ter um lugar, tem que ter súditos, ele tem que ter lei. O nosso rei é Jesus. Nós somos os súditos desse reino. O lugar que o reino será realizado. Muitos pensam que esse reino será realizado no céu. Não. O reino não será realizado no céu. O sentido de autoridade já está dentro de nós, mas será realizado na terra. O salmista Davi, ele diz que o Senhor estabeleceu o seu reino nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Ele estabeleceu o seu reino no céu. É o que se aplica na parábola. Ele foi a uma cidade distante para estabelecer o seu reino. Depois estabelecido, ele volta e quer ver o nosso relatório dos talentos, dos dons que Ele nos deu. E que é o relatório? Qual é o relatório que nós vamos apresentar ao nosso reino? E além desse reino são os princípios e valores de Deus. Sabe? Reino de paz, de amor e de justiça. Hoje a gente vive em uma luta muito grande, porque nem sempre a lei ela é honesta para com todos. Mas no reino de Deus não tem isso. Deus não terá um favorito para usufruir melhor dessa lei, não. Todos são iguais na lei, porque é justiça. Onde não há igualdade, não há justiça. No reino de Deus há igualdade, porque o reino de Deus é justo. E o lugar do reino de Deus é aqui na terra. Ele virá para realizar o seu reino aqui na terra. Repitam: reino de princípio e valores. Hoje existe igreja tudo quanto é jeito.
E existe igreja para todos. E as pessoas hoje estão adaptando a igreja às pessoas. Ao invés de adaptar essas pessoas à igreja onde ela é a agência do reino do céu. A igreja não é o reino de Deus, mas ela é a agência do reino. E as pessoas têm que ser adaptadas a esse reino. E para ser adaptadas a esse reino precisa de princípios do amor. Onde está escrito: vinde como estáis, mas não permanecei do mesmo jeito. Que haja uma transformação. Não conformeis com este mundo, mas renovai a vossa mente. Princípio do amor. É onde nós precisamos viver, não do nosso jeito, mas do jeito de Cristo Jesus. Não foi isso que falou o apóstolo Paulo? Ele vivia do jeito de Jesus, não mais do jeito dele. Antes da transformação dele, ele vivia do jeito dele, mas depois de transformado, ele viveu do jeito de Cristo, ao ponto de dizer: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. Nós precisamos viver do jeito de Cristo Jesus. O que eu preciso para entrar ao reino de Deus? As pessoas até querem. Foi o caso daquele jovem rico. O que eu preciso, mestre, fazer para herdar o reino de Deus? Ele disse para Jesus. E Jesus falando, precisava fazer isso e aquilo. Tudo isso eu faço alegremente. Mas lhe falta uma coisa. Porque Jesus entendeu que ele adorava Mamon. Vende tudo que tens. Jesus está dizendo para ele: não é que queria que ele ficasse pobre, é para ele se libertar de Mamon. Para ele construir um reino, um tesouro do céu. E ele saiu da presença de Jesus, porque quando foi confrontado, ele não aceitou. Quando Jesus estava falando para ele, Jesus quis dizer para ele o quê? Para você herdar o reino de Deus, você precisa viver do meu jeito. O grande confronto é esse, é viver do jeito de Cristo para herdar o reino do céu. Quando Jesus falou que era para viver do jeito dele, ele não suportou o confronto. Ele até queria, porque ele sabia que viver fora do reino de Deus é complicado. Mas às vezes o indivíduo não quer que as suas más obras sejam reprovadas. Imagina um indivíduo vivendo uma vida irregular, onde essa vida irregular proporciona para ele uma vida confortável, onde ele tem muito lucro, mas para ele largar aquela vida que está errada para viver do jeito de Cristo, ele vai ter que largar tudo e ele agora vai ficar pobre. Ele vai ter dificuldade, porque ali está sendo reprovado pelo poder do Evangelho. O Evangelho de Cristo, ele é transformador, é de mudança, não é continuar do mesmo jeito que estava lá fora. Chegou aqui agora, vamos mudar aí a vida, porque é viver do jeito de Cristo. É onde grande dificuldade acontece para que as pessoas caminhem para o reino de Deus. Outros, com as suas manias, os seus jeitos lá, eles querem o reino de Deus para permanecer do mesmo jeito. Então alguém lá, algum sem noção, ele vai lá e estabelece uma igreja, e essa igreja é adaptada àquele tipo de pessoas. Não há transformação. Isso não é evangelho. Evangelho é transformador, é de mudança de vida. Isso aí é um ritual, e o reino de Deus não é um ritual.
O reino de Deus não é uma religiosidade. É por isso que nós somos confrontados. Há confronto no reino de Deus. Porque se não formos confrontados pelo poder da palavra de Deus, nunca vamos viver do jeito de Cristo. E quem não vive do jeito de Cristo, também não irá reinar com Cristo Jesus. Esse é o reino de Deus. Lugar para quem aceitou mudar. Ainda que doeu. Mas depois, certamente virá uma grande alegria. No momento dói, amarga, mas depois vem uma grande alegria. É como uma mulher no trabalho de parto. Ela sofre, ela geme para dar à luz, onde dizem que a pior dor que existe é a dor do parto. Ela chora, ela grita, mas depois que o bebezinho nasce, que ela tem em seus braços, ela sorri. Aquele bebê lhe proporciona uma grande alegria. O reino de Deus é assim. Podemos chorar aqui agora. Podemos gemer aqui agora. Mas há uma recompensa, uma grande alegria para todos que foram feitos filhos de Deus. Amém? Nós vamos, nessa noite, você ver a ceia do Senhor. E nós vamos estar assim participando com alegria dessa ceia do Senhor. Jesus, esse é teu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Fazer isso em memória de mim. Jesus é santo, santo, santo. Jesus é santo, santo, santo. Dizendo, esse cálice é a aliança em meu sangue. Fazendo toda vez que o bebedes em memória de mim. Toda vez que o corpo de bebedes, anunciar que eu hei de vir. Jesus é santo, santo, santo. Aleluia. Jesus é santo. Glória a Deus. Apóstolo Paulo, falando a respeito da ceia, diz que na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão
deu graças a Deus e disse: comei, porque esse é o meu corpo que é dado por vós. Nós não podemos interpretar de uma forma errônea o que Jesus falou. Esse pão, ele simboliza o corpo de Cristo. Ele não é o corpo de Cristo. Ele não é a carne. Ele não foi transformado nesse ato na carne de Cristo. Ele simboliza a carne do Senhor. E quando nós participamos da ceia do Senhor, isso aqui simboliza e é aí a nossa comunhão com Deus, nosso Pai, e uns para com os outros, aqui na nossa comunidade. Aquele que não ceia, ele não está na comunhão. Uma outra coisa é que a ceia, ela não é santa. Se a ceia fosse santa, nenhum de nós teríamos condição de cear com o Senhor. Porque nós não somos santos. Nós somos santificados. Santificamos em Cristo. Mas não somos santos. Ela é a ceia do Senhor. Simbolizando o corpo de Cristo. E o suco da vide simboliza o sangue de Jesus. Isso aqui é para a nossa comunhão. Amém? Comamos todos esse pão em nome de Jesus. Por semelhante modo também, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que comeis esse pão e bebeis esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Bebamos tudo. Senhor nosso Deus, eterno Pai celestial, em o nome de Cristo Jesus, nosso Rei amado, Pai querido, nós te louvamos, Pai querido, por estarmos aqui, o Senhor ter nos convidado para essa noite, por ter nos dado a oportunidade de estarmos aqui ceando com o Senhor. Obrigado, Deus, por essa comunhão linda que nós temos com o Senhor e com os nossos irmãos. Muito obrigado, Deus. Só o Senhor poderia fazer algo dessa natureza. Só o Senhor poderia operar esse grande milagre nessa vida. É um milagre, Deus, estarmos aqui. Oh, Jesus, muito obrigado. Te agradeço de todo o meu coração, Senhor. Não tem preço. Não tem preço, Deus. Oh, Jesus, o que o Senhor tem feito em favor de nossas vidas é algo extraordinário. Te agradeço, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Receba de bom grado a nossa adoração. O dia
Trovões vão cair, enfermidades vão sumir, porque o Espírito de Deus já se encontra por aqui. Milagres vão acontecer e os louvores vão subir, porque o Espírito de Deus já se encontra por aqui. Erga suas mãos para adorar, sinta Cristo tocando você. Ele pode, quer e vai fazer o milagre acontecer. Não importa a hora e o lugar, com Jesus só basta confiar. Ele pode, quer e vai fazer milagre em você. Jesus é santo, santo, santo. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa noite, obrigado, Senhor, por esse momento, por esse milagre. Muito obrigado, Deus. Pai querido, te peço, continue abençoando o seu povo, continue, Senhor, derramando a tua graça sobre cada vida, ó Deus, e que a semana que começou no dia dessa noite seja vitória para todos, que todos aqui tenham um final de noite excelente, que possam ainda receber revelações do céu, que eu possa continuar falando em cada coração, em o nome de Jesus. Com o amor de Deus, a graça salvadora de Cristo Jesus, nosso Senhor, a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça no coração de cada vida, de cada pessoa que aguarda ansiosamente pela volta do Rei Jesus. Amém e amém, Jesus. Deus.